O imperador estendeu o cetro e perguntou: "Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido?" Ela disse: "Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Então responderei a pergunta do rei." Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo para mais um estudo do livro de Esther. Este é o programa Encontro com a Palavra. Abra sua Bíblia no livro de Esther para continuarmos a leitura de uma empolgante história. Em nosso último estudo, o primo de Esther, que era como se fosse seu pai adotivo, tinha pedido para ela apresentar-se diante de Xerxes, o rei da Pérsia, para pedir pela vida do povo judeu, porque havia sido decretado o genocídio dos judeus em todo o mundo. Esther mostrou ter muita coragem quando respondeu a esse desafio, dizendo: "Se eu tiver que morrer, morrerei." Quando Esther entrou na presença do rei Xerxes, ele não só estendeu-lhe o cetro, como também o deu para ela. Ele prometeu a Esther que concederia qualquer pedido que ela fizesse, mesmo que fosse metade do reino. Há alguns anos, depois de dar um estudo sobre o livro de Esther, um homem me perguntou se alguém já tinha pintado um quadro dela. Para ter mexido tanto com o monarca mais poderoso do mundo, ela devia ser uma mulher muito bonita mesmo. Quando o imperador estendeu o cetro e perguntou: "Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido?" Ela disse: "Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Então responderei à pergunta do rei." Esther era muito sábia. Sabia a hora certa e o lugar certo para fazer as coisas. Xerxes certamente amava muito Esther. Ele logo disse: "Tragam Amã imediatamente para que ele atenda o pedido de Esther." Amã ficou encantado com o convite. Ele foi para casa e se exibiu para os seus amigos. "Sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu." Esther preparou tudo para o banquete e foi um sucesso. Então ela preparou outro banquete. Quando estava indo para o banquete, Amã passou por Mardoqueu e esse não se prostrou diante dele. Amã ficou furioso e disse aos seus amigos e família: "Tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real." Para fazer passar a raiva de Amã, sua mulher sugeriu: "Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se." Então Amã aliviou sua raiva durante a noite, ocupando-se com a forca. Nesse ponto da história, a providência de Deus torna-se o tema do livro de Esther. Naquela noite o rei não conseguia dormir, então pediu que alguém lesse as crônicas do reino para ele, para ver se pegava no sono. Enquanto liam as crônicas, chegaram ao relato de como Mardoqueu impediu o assassinato do rei. O rei interrompeu a leitura e perguntou: "Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso, hein?" A resposta foi: Nada lhe foi concedido." O rei pensou em fazer alguma coisa por Mardoqueu. Já tinha amanhecido. Xerxes perguntou: "Quem está no pátio?" Amã tinha ido cedo ao palácio porque queria ter permissão para enforcar Mardoqueu. Responderam ao rei: "Ah, é Amã que está no pátio." O rei disse: "Façam-no entrar." Amã entrou e o rei perguntou: "O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar, hein?" Pensando que o rei estava se referindo a ele, Amã respondeu: "Ao homem que o rei tem o prazer de honrar, ordena que tragam um manto próprio do rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos seus príncipes mais nobres do rei,
e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei achou a ideia ótima e disse: Vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã colocou Mardoqueu sobre o cavalo do rei, colocou sobre sua cabeça a coroa do rei, e levou o cavalo pelas ruas gritando: Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O perverso Amã aprendeu a lei de ouro muitos anos antes de Jesus ensinar. Assim em tudo façam aos outros os que vocês querem que eles lhes façam. Amã teve que aprender essa lei. Ele obedeceu à ordem do rei. Imaginem a humilhação quando Amã voltou para casa para se trocar e ir ao jantar que Ester estava oferecendo. Não estava apenas humilhado, mas também assustado, porque tinha feito o rei decretar a morte de todo o povo de Mardoqueu, de todos os judeus. A essa altura, ele ainda não sabia que a rainha era judia e parente de Mardoqueu. Um bom título para a peça do livro de Ester seria: Adivinha quem vem para o jantar? Dá para imaginar que Amã já não estivesse tão feliz no segundo banquete que Ester ofereceu. Enquanto bebiam vinho, o rei perguntou: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Ester respondeu: Poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio. Eu imagino que ela estivesse chorando naquela hora. O rei rugiu. Quem se atreveu a uma coisa dessas? Ester disse: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Amã tinha enganado o rei para decretar que Ester e todo o seu povo fossem exterminados no dia 28 de fevereiro. A essa altura, Amã já sabia qual seria a sua sina. Naquele tempo, as pessoas faziam as refeições reclinadas em poltronas. Xerxes ficou com tanta raiva que deixou o jantar e foi tomar um pouco de ar lá fora. Amã então cai no sofá de Ester, clamando por sua vida. Quando o rei voltou, viu Amã na poltrona de Ester e disse: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha? A fúria do rei perdeu o controle e ele só pensava em como puniria aquele homem. Um de seus soldados diz: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. O rei ordena: enforquem-no nela. Com seu enforcamento, Amã teve que aprender a versão negativa da lei de ouro. Nunca faça aos outros o que você não quer que eles façam a você. Os judeus que viviam na Pérsia ainda tinham um problema. Uma lei da Pérsia e da Média dizia que no dia 28 de fevereiro todos os judeus do império morreriam. E uma lei da Pérsia e da Média não podia ser revogada. O que os judeus podiam fazer? O rei nomeou Mardoqueu para o cargo de primeiro-ministro, que tinha sido de Amã, e passou para ele todas as propriedades e bens de Amã. Mas para resolver o problema do genocídio, Mardoqueu, como primeiro-ministro, e a rainha Ester procuraram o rei. Uniram suas sabedorias e decidiram fazer um segundo decreto para combater o primeiro. Ao invés de declarar que todos os judeus em todas as províncias da Pérsia e Média deveriam ser mortos no dia 28 de fevereiro, eles decretaram que o dia 28 de fevereiro era o dia de matar todos os inimigos dos judeus. Agora eles tinham que comunicar o novo decreto para as 127 províncias da Pérsia e Média. Eles tinham 6 meses para fazer isso. Eles não podiam contar com aviões, televisão ou rádio para fazer isso. Eles só tinham cavalos e camelos. Sabe o que aconteceu? Eles conseguiram.
Eles conseguiram anunciar o segundo decreto a tempo de salvar os judeus. Em 6 meses atingiram todo o mundo com as boas novas, o decreto de vida para todos os judeus que estavam sob um decreto de morte. Esse decreto de vida salvou todos os judeus do mundo. Qual é a aplicação devocional do lindo livro de Esther, hein? A primeira aplicação é, há 2000 anos, Jesus Cristo declarou mais ou menos assim: o mundo inteiro está sob um decreto de morte, mas através de vocês eu decreto vida. Anunciem esse decreto de vida para todo mundo que está sob um decreto de morte, e eles serão salvos da eterna morte espiritual. Jesus deixou para nós essa missão há 2000 anos. Depois de 2000 anos, nós ainda não conseguimos fazer isso. Ainda há milhões de pessoas sob um decreto de morte espiritual, que nunca ouviram sobre o decreto de vida. O decreto que pode dar vida eterna a eles. Vou fazer uma pergunta muito séria. Como em 6 meses foi possível anunciar para todo mundo o segundo decreto, hein? Será que era porque os mensageiros que levaram o segundo decreto acreditavam que os 2 decretos eram verdadeiros? Eles acreditavam que o primeiro decreto persa era um decreto de morte? Acreditavam que todos os judeus morreriam? Aqueles mensageiros acreditavam que tinham nas mãos um decreto de vida para todos os judeus condenados. Eles realmente acreditavam nisso. Por isso levaram o decreto de vida para todo mundo em 6 meses. Por que nós ainda não levamos o decreto de vida, o Evangelho de Jesus, para o mundo inteiro? Será que é porque não acreditamos nos 2 decretos? Será que não cremos que todo mundo está sob um decreto de morte? Ou porque não cremos na validade do segundo decreto? Será que não cremos que temos nas mãos um decreto de vida? Há muitos anos, quando a pena de morte era aplicada com mais frequência, pediram a um jovem pastor para orar com um jovem que seria eletrocutado. O pastor compartilhou o evangelho com o condenado. Aquele jovem perguntou ao pastor: Pastor, o senhor realmente acredita nisso? O pastor respondeu: Acredito, claro que sim. O jovem perguntou: Por que ninguém nunca tinha me falado nada sobre o evangelho, sobre a vida eterna? Pastor, se eu acreditasse nisso, iria por todo o país, mesmo que fosse a pé, para falar para todo mundo que o senhor acabou de me falar. Se for mesmo verdade tudo que o senhor me falou, ora, por que não me falaram antes? Você e eu temos que fazer um propósito. Se acreditamos no Evangelho, precisamos levar aos outros essa mensagem de vida. Outra aplicação do livro de Esther seria a lei de ouro ao contrário. A vida e a morte de Amã são uma ilustração negativa da lei de ouro. Essa lei de ouro negativa é encontrada em outras religiões. Não faça para os outros nada que você não quer que façam para você. Precisamos nos preocupar em fazer o bem às outras pessoas se queremos receber o bem. Não esqueça de se colocar à disposição de Deus para fazer o bem e, principalmente, para contar a história de vida, a história de libertação que recebemos através de Jesus. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.